Boa noite a todos. Estamos aqui no 5º episódio do Casal Pode Mais e estamos aqui com duas personalidades aqui do Maranhão, a Val e o Max, certo? Nós chamamos a Val e o Max, que como eu e Camila, eles também empreendem em casal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreender em casal, sobre família, sobre propósito e sobre como empreender em casal pode impactar positivamente na sociedade maranhense e como o nosso exemplo pode impactar pessoas a seguirem pelo caminho mais difícil, que é empreender em casal. Então, queria agradecer a presença de vocês dois, é uma honra ter vocês aqui. Nós nos conhecemos no mercado condominial, né? E é sempre bem peculiar um casal que empreende junto e a gente queria falar sobre isso com vocês, né? Então, sejam bem-vindos, Val e Max. Obrigado. Obrigada. E tenham a certeza que a gente vai se divertir hoje com diversas perguntas e um bate-papo bem agradável sobre empreender a dois. Tá Maravilha. Bom? Legal. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade, tá? Bom, eu sou a Val, eu sou diretora administrativa da Minerva Engenharia. Nós estamos conduzindo aí essa empresa com muito suor, né? Estamos completando 10 anos agora, no dia 25 de maio de 2025. Inclusive, nós vamos fazer uma festa muito bonita no dia 31. Vocês dois estão convidados. Obrigado. Nós vamos fazer uma festa de aniversário convidando os clientes, os colaboradores. É para festejar mesmo, porque é difícil chegar nesse marco. E é importante, eu me sinto privilegiada de ter sido convidada para esse dia, nessa entrevista, porque é importante que a gente compartilhe, né? Porque a gente tem que comemorar as vitórias, o que a gente passa. Com certeza. Esses 10 anos a gente vai fazer uma festa mesmo, que é para justamente comemorar, celebrar, agradecer os clientes, agradecer os parceiros. Então eu agradeço o convite. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Maxwell Alcobaça, eu sou o responsável técnico pela Minerva Engenharia. E principalmente eu sou o marido da Val. A gente, de fato, agradece o convite de estar aqui hoje falando sobre vários temas, né, mas todos eles fundamentais e importantíssimos. Eu acredito que com vocês a gente tem um propósito, não só no casal em si, mas no empreender em casal. A gente enxerga nosso empreendedorismo como um filho. Então a gente tem um olhar um pouco diferente dos outros empreendedores, né? A gente acredito que até insiste um pouco mais por conta dessa vivência de casal. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É um prazer conversar sempre com casais. Quem tem filho e está empreendendo junto, né? A gente explicar como é que a gente dá conta, como é que a gente consegue, né? Os homens tocando aí a parte mais grossa da empresa, esse campo, braçal, tanto no cliente. E a mulher que é grávida, é amamentando, é com um bebê pequeno e a gente está resolvendo todo o resto, né, Val? É isso, é exatamente isso. Você traduziu perfeitamente como é que funciona. Eu costumo dizer, desculpa te cortar. Pode falar. É que a gente tem uma bebê, né? Completou 1 ano agora há pouco tempo. Mas nossa filha mais velha, na verdade, é a Minerva. E acaba sendo um filho mesmo. A gente trata com carinho, a gente trata com amor, a gente passa por dificuldade. E a gente vai passando, né? Então acaba que nós aprendemos a ser pais, a ser família, também com a nossa empresa. Porque a gente aprendeu a ter cuidado. Então, muitos casos acontecem de uma família, de uma empresa acabar destruindo uma família. Porque as pessoas não conseguem enxergar como parceria. E no nosso caso, ser empresários juntos nos fortaleceu. Sim, nosso relacionamento foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais sólido por conta da empresa. Né? E eu senti muito que a empresa se tornou uma filha nossa. E é engraçado porque a gente vê uma fala de outros casais de que a empresa dificulta o relacionamento, né? Então, Deus me livre de trabalhar com meu marido, porque aí vou ver ele de manhã, vou ver de tarde, vou ver de noite, vou dormir com ele. E é interessante ter o contraponto de dizer que isso fortaleceu, né? Porque realmente é na dificuldade que a gente se conhece. Exatamente. É nesse momento que se fortalece. E tem casal que não está disposto a passar pelo perrengue, né? É exatamente isso. E eu tenho uma pergunta para vocês. De onde surgiu essa ideia maluca
em montar a Minerva? Olha, eu vou começar a volta completa, tá? Eu, já na faculdade, na verdade, eu nunca tinha pensado em empreender dessa forma, né? Quando eu era mais jovem, eu gostava de desenhar, então já na escola eu fazia desenho fazia maquete, fazia cartazes para feira de ciências, todo tipo de evento que tinha, os meus colegas me pagavam para fazer, então eu já tinha Uma um renda. espírito empreendedor ali para tirar uma rendinha extra, mas não tinha pensado de fato em ser empresário a esse nível, né? E a oportunidade surgiu, na verdade, na empresa Júnior. Eu estudei na UFMA, Engenharia Elétrica, foi meu primeiro curso. E durante o curso, o Lorival, que está com a gente hoje como nosso coordenador financeiro, me apresentou o Movimento Empresarial Júnior e a gente fez parte da primeira gestão, digamos que a empresa estava um pouco abandonada, depois de uma gestão muito boa, eles não conseguiram passar para ninguém que conseguisse levar à frente, né? Então a empresa Júnior de Elétrica foi a segunda empresa fundada no Maranhão, era uma das maiores do faturamento, na verdade era o maior faturamento do Maranhão, e infelizmente depois que uma gestão se desmontou, não teve prosseguimento. E aí o Lorival assumiu essa missão de continuar com a empresa Júnior e me convidou. Então eu tive o meu início na empresa mesmo, na vida empresarial com a empresa Júnior. E depois de mais ou menos uns 2 anos na empresa Júnior, a Val entrou na faculdade também. E foi Eu era estagiária. Na Estagiária empresa da empresa Júnior. Isso, participou do seletivo, a gente selecionou ela, fez um projeto de RH para a empresa e foi selecionado. Me apaixonei pelo chefe. Ainda não tinha um relacionamento. Não. Ainda não. E aí, depois que ela entrou, a gente começou a ter um pouquinho mais de convívio, tanto dentro da empresa quanto no pessoal. E a partir daí, a gente teve eu já tinha na minha cabeça que quando eu saísse do curso, eu ia montar outra empresa, né? E como a gente já começou a se relacionar, a gente resolveu abrir a empresa juntos. A empresa Júnior em 2015, né? Nós éramos muito parceiros lá dentro. E empresa Júnior é uma coisa muito imatura, né? Você não sabe muito qual é o norte da sua vida. Eu estava bem no comecinho do curso de engenharia elétrica, ele já estava lá no final, já dos finalmente. Ela entrou em 2013, né? Em 2012. E aí a gente entendeu que a gente queria ser empresário. Nós queríamos aquilo ali. Por mais que a gente ainda trabalhasse em alguns outros lugares, a gente tinha como meta para nossa vida. Quando a gente saiu da empresa Júnior, a gente montou a Minerva, lá em 2015. Montando a Minerva, a gente começou a procurar contrato. Geralmente faz o contrário, né? Você já tem um plano de negócio e aí você vai seguir a vida. A gente montou empresa e foi buscar negócio. Graças a Deus e graças aos nossos conhecimentos, o Max sempre foi um engenheiro fantástico. Muitas pessoas procuraram ele para fazer projeto, para desenvolver soluções de automação. Então a Minerva, antes de ser Minerva Soluções de Engenharia voltada para condomínio residencial, para mercado predial de forma geral, nós éramos uma empresa de automação. Sim. Então a gente atuava desde a parte de projetos, especificação de material, a gente até representou algumas marcas europeias. Passado esse período, nós começamos a trabalhar em empresas maiores, né? A gente tinha a Minerva de lado, mas eu trabalhava na Lumai e ele trabalhava na Equatorial. Mesmo trabalhando nessas empresas grandes, a gente tinha aquele sentimento, poxa, eu quero muito ser empresário, eu quero muito ter sucesso enquanto empreendedora. E a gente sempre foi muito parceiro, a gente sempre comprou muita ideia do outro. Então, isso fez com que um encorajasse o outro, apesar da gente estar nessa insegurança, né? A gente já morava junto, a gente já tinha uma vida projetada juntos. Em 2019, no final de 2019, a gente tomou decisão. Vamos pegar o mercado? A gente teve uma oportunidade, um contrato grande na Vale, que em 2020 ele ia sair e ia estar fechado na nossa empresa, né? Tava tudo certo. E aí a gente pediu para sair. Eu pedi para sair da Lumar, ele pediu para sair da Equatorial e a gente seguiu nossa vida. O que aconteceu em 2020? Pandemia. O contrato foi cancelado. O contrato foi cancelado. Em fevereiro foi suspenso, em abril foi cancelado. E é muito curioso como a gente chegou no mercado condominial. Desafio. Foi terrível, porque foi um grande baque. A gente fez um investimento grande. Na época a gente chegou a vender um carro, que é um carro que a gente conseguiu com muito esforço. E a gente já tinha montado o nosso escritório, o escritório que a gente tem atualmente. Montado o escritório, mobiliado, tinha toda uma estrutura para receber, assim, 20 funcionários. E de repente, bum, não tem mais nada. Foi um grande choque.
E assim, é uma das coisas que eu lembro com muito carinho, porque foi um grande perrengue. Foi uma grande dificuldade, mas foi onde o nosso relacionamento mais se fortaleceu. Porque um olhou pro outro e a gente pensou, a gente tem que dar um jeito. É, a melhor coisa é essa. E uma das coisas que eu sou muito orgulhosa é que a gente tinha pai, a gente tinha mãe, a gente tinha nossa família. Mas a gente olhou um pro outro e falou assim, somos nós dois. A gente vai dar um jeito. Muito bom. Naquele momento, a gente chegou a fazer diversas coisas para ter renda mesmo. Na época da pandemia, praticamente não se podia fazer nada, né? O mercado ele estava muito fechado, ainda mais aqui no Maranhão teve lockdown, esse tipo de coisa, foi muito complexo. E aí eu me tornei síndica do meu condomínio. Quando eu me tornei síndica, eu comecei a fazer muita amizade, network nesse mercado. Porque como eu entendia muito de manutenção, porque eu trabalhava bastante com isso na Alumar, os colaboradores das empresas, eles me utilizavam muito para tirar algumas dúvidas. Posso citar até o pessoal da manutenção de elevador, que eu trabalhava muito com elevador. E aí eu fui fazendo amigo nesse mercado. O Max também estava sempre do meu lado. O que eu faço se o Max está sempre do meu lado, o que ele faz, eu estou sempre do lado dele. Então nós somos muito parceiros em relação a isso. Então todo mundo começou a conhecer o Max e a Val. E a gente lá com a sala locada, por 6 meses parado, tudo fechado. Nossa. Pra vocês terem ideia, a gente entrava na sala do escritório, vazio, sabe aqueles vazios assim? Aquele Só eco. faltava o grilo. E a gente olhava o que a gente vai fazer? E agora? E a gente chegou a sublocar, né? A gente fechou 4 espaços e sublocou. E aí, curioso é que nessa sublocação, eu aluguei 2 salas para prestador de serviço do mercado condominial. E ali foi outro boom, porque ali eu tive a oportunidade de entrar mais no mercado. E aí a gente começou a olhar para o mercado predial e pensou, esse mercado aqui ele não tem engenharia. Esse mercado aqui ele tá muito carente. Ele é o mercado do Joãozinho, do Pedrinho, aquele faz tudo. Não menosprezando a pessoa que faz tudo, né? Mas ele não tem conhecimento técnico na maioria das vezes. Especialista, Ele não é um realmente. especialista. Ele resolve no braço. Exatamente. Na vontade. E aí, de forma muito oportuna, uma das pessoas que alugou uma sala, das nossas subsalas que a gente alugou no nosso espaço, era síndico de um condomínio e ele estava com um problema muito sério nas bombas dos blocos. Ele falou, Val, se tu resolver esse problema aqui pra mim, eu te contrato com uma assessoria técnica. Como assim? Não tinha pensado nisso. Na hora que ele falou isso, e o desespero de precisar de dinheiro naquele momento, eu e o Max, a gente olhou pro lado e falou assim, vamos montar um planejamento? E a gente montou um plano de negócio saindo do escritório a caminho do Turu, no prédio. O plano de negócio foi todo montado. A gente vai fazer dessa forma, a gente vai atender desse jeito, e a gente vai seguir dessa forma, e vamos cobrar tanto por mês. E isso tudo um plano de negócio de 15 minutos que a gente montou. Chegando lá, o Max, logo de olho, ele percebeu que o problema era simples de resolver. Mas o técnico que tava enrolando. Aquele velho morcego, né? O técnico com certeza sabia como resolver aquele problema. Mas ele tava achando um dinheiro fácil ali. Ele mandava a fatura pro condomínio, o condomínio pagava. Mandava a fatura pro condomínio, o condomínio pagava. Quando o Max chegou lá e disse assim, na verdade é desse jeito, não é desse jeito. O síndico olhou assim, pronto. É o que eu precisava pra minha vida. E aí, saindo de lá, a gente já saiu com o contrato fechado. E foi nosso primeiro contrato de assessoria técnica. Quando a gente voltou, e voltamos muito felizes, a gente olhou o norte. A gente olhou, caramba, Isso aqui tem espaço, né? Pra mexer aqui. Tem espaço. E desde 2020, que foi o momento que a gente que surgiu essa situação, até hoje nós nos voltamos para o mercado predial. Hoje em dia a Minerva só trabalha no mercado predial, condomínio, escola, hotéis, clínicas, de forma geral o mercado PJ predial. O mercado indústria é um mercado que funciona de forma diferente, não é mais tanto o nosso interesse. Mas naquele momento foi o momento que a gente virou a chave. Massa. Deus faz assim, né? A gente planeja de um jeito É isso. e ele desenhou de outra forma, né? Deu outro foco pra vocês. É isso. Pois é. E de onde é que veio o nome Minerva? Quem foi que leu Harry Potter? A Val era fã de Harry Potter, mas não veio desse caso. Aqui, na verdade, a Athena é considerada a deusa da engenharia, a deusa da inteligência, né? E por isso ela foi apadrinhada pela engenharia. E aí a gente queria, no caso, colocar a Athena, só que eu já conhecia várias empresas pelo Brasil com o nome de Athena, e para mim não soava muito legal também. Então,
A gente buscou a Minerva é o nome romano romana, da Atena. Tá. Atena é grega, a romana é equivalente Minerva. à deusa romana Minerva. Então, na verdade, é a mesma, só muda E é o símbolo da local. engenharia. Se você Sim. ver assim no logo das formaturas, sempre tem a deusa Minerva. Sim. Legal. Mas o Harry Potter também é uma boa ideia. Eu pensei que tinha vindo do Harry Potter, por isso que eu perguntei. Mas foi só uma presunção. Vocês já me deram aí uma outra visão da coisa, né? Outra pergunta. Sobre a Minerva em si e empreender a dois. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no meio do caminho? Aí vocês falaram da dificuldade inicial, mas no meio do caminho. Olha, essa do contrato, eu vou te ser bem sincero, foi um baque, cara, que a Não gente teve não nada consegue que superou dormir. até Se agora. reerguer. Até para dormir é difícil porque o contrato está pronto, só para assinar. E aí suspendem o contrato. A gente já fica naquela ansiedade. Passou 1 mês, 2 meses, em abril cancelou. Aí acabou com todas as expectativas que a gente tinha feito, saindo dos empregos por causa desse contrato. Vendemos um carro para fazer um investimento alto por causa desse contrato. Então, para mim, foi um baque muito grande, até porque a gente já morava junto há um tempo e seria uma virada de chave para a gente, para o nosso negócio. E a gente cria toda uma expectativa e acaba indo por água abaixo, né? Eu tinha muito receio de fazer esse investimento, que foi um investimento alto que a gente fez, mas a avó é muito assim, sabe? Ela que dá o norte das coisas e diz, vamos fazer, aí eu não tenho opção, eu tenho que ir atrás. É melhor. É melhor, amigo. Pois é, então ela é quem... A Camila falou agora há pouco sobre uma coisa que eu acho interessante. A Val é que sempre coloca a gente numa posição difícil, mas uma posição difícil que sempre leva a gente a crescer. Então ela vê que está confortável, agora está confortável demais, vamos fazer, vamos bagunçar alguma coisa aqui para ficar difícil para a gente conseguir crescer mais. Então acredito que essa situação de colocar a gente em... Não digo agora em dificuldade, a gente já passou bastante dificuldade, mas colocar a gente numa posição de desconforto leva a gente ao crescimento. Impulsiona. Eu queria só citar que existe na palavra de Deus uma das coisas que digamos assim, o papel da mulher para o homem, né? Que a Val, pelo que está me falando, está cumprindo exatamente o que tem lá. Que a mulher, ela é a opositora idônea do homem. Ou seja, ela sempre vai te levar à zona de desconforto. Ela sempre... Eu tô até arrepiado agora. Ela sempre vai te tirar de um local, te fazer pensar para tu sempre ir pro próximo nível. Desafiar, né? Que legal. Exatamente. Então tá na palavra, tá em Provérbios, salvo engano, essa parte aí, que a mulher é opositora idônea do homem, tá? Então é só pra gente contemplar legal, aí eu fico feliz. essa parte também, porque ela também nos impulsiona, né? E quem puxa a minha orelha é a minha esposa também, ela me tira da zona de conforto, ela me faz melhorar. Né? Quando então, eu dou um conselho desse de puxada de orelha que ele reclama, poxa, Camila, você tá sempre reclamando. Eu digo, mas eu sou a pessoa para reclamar. Exatamente. Na rua, ninguém vai reclamar. Perfeito, é isso que eu falo. O cliente, o colaborador, um amigo, o vizinho, não vão reclamar, não você vão vai falar. dar a palavra mais honesta e carinhosa possível. Eu digo, Sim. então, a gente tem um ao outro, né? E não só eu com ele, mas ele comigo também. Rola muito feedback, rola... né, de tudo nesse papo, porque é o feedback mais sincero de quem tá do lado da gente. Sim. Quem tá na rua ele não tem a visão completa, ele tem só uma foto. E também, às vezes, não tem a visão completa, é só uma foto ali daquele momento. Sim. Eu te conheço só daquele momento, eu não conheço sua vida completa. E num casal, a gente consegue se ver por completo. Então, eu sei que o seu traço é dessa forma, eu sei que você faz assim, você se comporta de uma forma diferente. Então, eu acho que o casal, quando ele se enfrenta, os dois crescem muito, né? Alavanca muito carreira, caráter, a parte familiar, alavanca com os filhos, com tudo. Camila, te complementando,
Eu acredito que... Eu fico muito grata de saber que eu tô seguindo a palavra de Deus. Isso é importante pra mim, eu até buscar saber, né? Mas tem um outro lado também do homem se permitir ser desafiado. Sim. Né? E, por exemplo, nessa situação que a gente passou lá em 2020, nós tínhamos nossos pais que tinham uma vida muito confortável, que nos ofereceu o conforto. Mas a gente olhou um pro outro, mesmo tendo uma vida confortável antes, a gente se submeteu a fazer Uber os dois. Fazer Uber, vender quentinha. A gente chegou a fazer coisas que as pessoas não imaginam. Mas é aquela velha frase do Silvio Santos, né? Você tem que abaixar, você tem que descer de degrau para você chegar no topo. E nós somos muito assim. Assim, eu não me oponho de forma alguma a descer degrau, a viver um pouquinho mais regrado. Mais regrada. Dificuldade nenhuma por saber que eu tô buscando meu objetivo. Então eu tinha muito, muito claro na minha cabeça. Eu vou chegar lá. Eu preciso fazer tal coisa. E uma das coisas que mais fez diferença na minha vida é ter um parceirão. Sim. É aquela pessoa que ele olha no mesmo norte e fala, vamos. O momento, já respondendo a pergunta do Renan, um outro momento que foi desafiador, é que em 2022 eu precisei fazer uma cirurgia muito séria. Eu descobri um tumor cerebral, eu tive que me ausentar, né, da empresa, e foi uma coisa muito papu. Assim, o tumor estava crescendo, estava comprimindo como chama? O tronco cerebral. E podia acarretar em coisas muito sérias. Sim. E o fato de eu ter um mega parceiro, um mega sócio, uma pessoa, um mega marido. Na época a gente não tinha casado formalmente, já morava junto, ainda éramos noivos. Mas foi um grande desafio e poder contar com ele nesse momento, eu saí da empresa por 6 meses. Sim. Sim, foi cirurgia bem sucedida, graças a Deus, removeu o tumor, não teve reincidência, mas foi uma dificuldade gigantesca que a gente passou. E a gente só conseguiu passar porque o Max entendeu, poxa, ela tá precisando de mim. Sim. Então eu preciso fazer minha parte. Sim. Eu espero que ele nunca passe por isso, né? Não fiz muito bem feito, não, mas fiz. Fez sim. Fiz o que dava pra fazer. Ele com certeza deu o melhor dele, né? Bom, eu tenho uma outra pergunta. Vocês já estão dormindo, pelo menos? Porque eu avisei bastante vocês, né? Vocês Avisou, precisavam não foi por dormir, falta de né? aviso. Não foi, não. Já estão dormindo a noite toda? Olha, o incrível é que no início ela dormia muito bem, a noite quase toda, né? Então ela dormia bastante, ela acordava só para dar aquelas mamadas noturnas e continuava dormindo. Então a gente dormiu muito bem no início, acho que até uns 4, 6 meses, né? Mas aí depois ela começou a acordar para brincar, começou a ir dormir mais tarde, a acordar muito cedo. Então tem dia que eu brinco com a avó que domingo eu vou acordar mais tarde. Quem decide não é tu, é ela que vai decidir. E aí, todo domingo que eu digo que vou acordar mais tarde, ela acorda 5, 6 horas da manhã. Sim, eles acordam, conversam, que só acordam tão animados, a gente não sabe de onde sai tanta animação e a gente tá tão cansado. É isso. Não sei se acontece com vocês, mas o que eu percebo, a Pérola às vezes passa o dia todo sem ver o Max. E ela vê à noite. Então ela fica super animada quando vê ele. E ele tá super cansado, ele quer dormir, mas ela quer brincar com o pai. E aí fica nessa, às vezes ela acorda de madrugada e quer brincar. Hoje, como a gente já está no pós-doutorado nesse assunto, né, de criança, no terceiro, o primeiro foi muito difícil para a gente, porque primeiro a gente não tinha maturidade, né? Para uma criança, a gente sofreu muito, né? No nossa primeiro neném, que foi a Violeta, muitas vezes Camila fazia assim, ó. Me entregava e trancava a porta do quarto e eu que me virasse. Porque ela já tinha passado umas 3 ou 4 horas tentando colocar para dormir. E ela já estava exausta. De vários dias sem dormir. Né? E eu criei várias técnicas. Né, para poder colocar a neném para dormir. E depois de um jeito, eu fui pegando os 3 jeitozinhos dela e eu aprendi. Todos eu colocava para dormir. Então, assim, na verdade, a natureza é tão bacana que quando a mulher está grávida, ela solta um feromônio que faz a gente até engordar, pra gente guardar um pouco de energia
para suprir as noites sem dormir. Eu vi isso no estudo, eu achei incrível e realmente eu engordei bastante todas as 3 gravidezes. A culpa Eu é do cheguei até feromônio. 107 quilos. Oi? A culpa é do feromônio. Não, aí depois eu liguei o nome da pessoa. Não, eu comia também bastante, né? Tava muito ansioso. Aí acaba que isso muda todos os teus hormônios, De né? fato. E no meio do caminho a gente conseguiu, assim, meio que aprender. A nossa segunda filha já foi muito mais fácil. E ela também dormia a noite toda, velho. Então, a gente foi bem tranquilo. O terceiro, meu amigo, se cria criou só. só. Tá Com entendendo? certeza. No Ainda mais que a primeiro, menina diz que é mais É. fácil, né? no primeiro, ela pegava um negócio no chão, tava na boca, a gente, ai meu, Meu Deus, vai ter não sei o que. Meu amigo, o terceiro, quando vê, já Pediu um engoliu. pedaço do chão também. Já engoliu. O que vocês sentem que mudou com o nascimento do filho? O que mudou no relacionamento de vocês? O sono. Isso é uma coisa que mudou muito. E assim, eu sei que não é o melhor, a melhor estrutura. Todo mundo fala pra colocar a bebê pra dormir no berço, pra não atrapalhar o casal. Mas a gente não conseguiu. Então ela dorme no nosso meio. Então Normal. Bate aqui. Vocês também, os três? Os 3. Socorro. A gente teve que comprar uma cama, Super King. super Super king. E tem noite que os 3 estão na nossa cama. Então vamos se acostumar. Vamos acostumar. E a gente tentou de tudo, assim, técnica de tudo que é de jeito. Pintamos o quarto de todas as cores, colocamos todas as Barbies, todos os ursos, tudo que tu puder imaginar, música, som de útero, tudo que você podia fazer. Uma Aí uma cama de 2 andares. É uma beliche super Só charmosa. é interessante na cama dos pais. Mas aí começam a dormir na cama e dá ali no meio da noite. Eu só sinto um quentinho assim do meu lado. E uns cotovelos nas costas, uma Nossa. joelhada Mãozinha na pequenininha. canela. Entendeu? E hoje eu aproveito, porque por muito tempo eu quis. Não, aí a gente voltava pra cama. Vai ficar na sua cama, até porque o casal tem que ter. A gente tem que ter saúde. Tem que ter dormir. A gente não consegue Pra aguentar o dormir rojão. com o bebê em cima da cama. A gente fica preocupado, fica acordando toda hora. Mas ao mesmo tempo, pensando que eles crescem, que essa fase vai passar. Ai, tem noite que eu me agarro com os 3 e fico ali curtindo o momento. Porque eu sei que é um período ali. A gente Sim. vai ter nossos filhos na cama por uns 14 anos. Eu acho que nem 15 anos, né? Que já vão ficando adolescentes, vão buscando a independência. Então eu vou aproveitar esse tempo que ainda tá na minha cama assim. De fato. Camila, eu sou suspeito para falar, mas eu sempre quis ser pai, né? Então, para mim, eu ia ser pai aos 18 anos, no máximo, quando eu terminasse a escola, para mim eu já queria ter filho, né? Não aconteceu de encontrar a Val antes, até porque ela ia ser muito novinha na época. E para mim aconteceu no momento certo. Eu acho que Deus tinha um plano pra gente se reencontrar e casar e ter nossa bebê. Aconteceu no momento tão certo, mas eu esperei tanto para acontecer isso que eu ainda tô extasiado. Então eu não consigo ver as dificuldades que todo mundo diz que são dificuldades, porque para mim é tudo novo e é tudo o que eu queria. Então Que até lindo. onde eu vejo, onde seria um problema, para mim eu tô sorrindo, eu tô achando maravilhoso aquilo ali, sabe? Dar banho de madrugada, limpar cocô, trocar fralda, para mim é tudo fantástico. O dormir é complicado de fato, porque eu sempre gostei muito de dormir. Não por muito tempo, mas dormir bem, dormir confortável. E eu durmo duro agora, estático, com medo de derrubar a Picotado, energia. todo né? mundo Acordando toda de hora. deitar De por machucar. cima. Pois é, e a gente fica tenso a noite inteira, tenso, não é uma noite, o sono não é reparador, de fato, então a gente acorda ainda cansado. Mas chegar em casa depois e ver ela correr agora que ela aprendeu a andar, Ah, meu com amigo, é os bom bracinhos demais. pra cima, vou abraçar, cara, é Papai, fantástico. aprendeu a falar papai. Melhor cena do mundo é a gente chegar em casa e eles estarem de bracinho aberto chamando a gente. Nossa, Tem maravilhoso. coisa melhor não. Não existe. Sabe, sempre que a gente falava de filhos, e nós somos um casal muito aventureiro, né? A gente gostou muito de viajar, de aventuras diversas, fazer trilha. E as pessoas às vezes falavam pra gente, olha, a vida de vocês vai mudar. E aí, nós sempre combinamos, quando tivéssemos filhos, a gente ia fazer de tudo para que eles se adaptassem à nossa vida. Claro que tem um momento que a gente se adapta à vida deles, quando eles são muito pequenininhos, mas eles também começam a se adaptar a nós, Sim. a nosso jeito de viver, até porque eles são da nossa família e se adaptam à nossa cultura. Sim. E aí, com 4 meses, a Pérola fez uma viagem para o sul do Brasil. Com 9 meses, a Pérola fez uma viagem para outro país.
E foi tudo tão bem. Claro que não foi a mesma coisa, a mesma tranquilidade quando viajava só nós dois. Mas ter um terceiro membro foi um pouco mais complexo, mas fez com que a gente entendesse. Nossa vida agora é essa. Agora Sim. a gente se adapta. Sim, sim. Então são perrengues, né? Mas a gente entende que aquilo faz parte do processo e a gente não vê com tanta dificuldade. Então, no final das contas, é uma questão de adaptação mesmo. Continua divertido, só divertido de forma diferente, né? Então, por exemplo, nos voos que a gente fez, a gente ficou muito apreensivo, pensando que ia ser trabalhoso, que ia ter que trocar neném dentro do avião, que ela ia chorar, que ela ia gritar. Parece que ela entendeu, cara, meus pais são assim, então eu tenho que ser assim também. Ela curtiu todos os voos, ela fazia amizade com todo mundo, ela ficava em cima do banco assim, ei, sabe? Chamando, tomando Eu dei gosto mais do trabalho, pessoal. porque eu tenho medo de avião. Eu dei mais trabalho que Então ela aproveitou pra caramba todas as experiências que a gente gostaria de ter se não tivesse ela, que a gente já tinha essa rotina, a gente incluiu ela e ela se adaptou à nossa rotina, né? Então, como a Val disse, a gente, claro, que se adapta à rotina dela dentro de casa, de sono, alimentação, brincadeiras, mas acho que Deus mandou Mas o nosso molde. algo perfeito pra gente, sabe? Ela é bem doidinha. Ela tá brincando o tempo todo, tá gritando o tempo todo, ela é bem elétrica. É a Val em Muito miniatura. ativa. Ela é. Parabéns, gente, parabéns. E vocês acham que ela vai ser engenheira? Eu acho que a pressão é grande. Olha, A pressão é grande, né? Eu queria muito me aposentar cedo. A gente brinca que a gente vai ter 2, que o próximo tem que ser menino. A pressão é difícil falar isso, porque vai que o segundo não é. eu tava Justamente contando- para assumir a empresa. Eu tô esperando 3. O terceiro fica nas finanças. Vamos ver se vai caber os 3 no bolso aí. Sim, com certeza. Ó, eu posso dizer pra vocês, pra encorajá-los, tá? E a gente sempre encoraja. Cada criança que nós tivemos, a gente dobrou o faturamento. Opa, Cada criança que nós tivemos, tá a gente vendo? dobrou Eu o sempre disse faturamento. pra ela que eu queria 5. Pronto, é só pra dar uma Tá aí, encorajada mais um aí. encorajado. Eu acredito muito. Dobrava, cada empresa dobrava o faturamento. Eu acredito Dá? muito nisso, porque eu tenho a fiel impressão de que crianças são bênçãos na vida dos pais, né? Que a gente tem que entender que são milagres mesmo. É incrível você trazer a vida ao mundo, né? E isso nos abençoa como seres humanos. Se a gente respeita aquela vida, se a gente entende que a nossa família é algo valioso, eu acredito que nos abençoa. E não só financeiramente. Eu nunca me senti tão plena na vida, tão feliz, tão tranquila, desde que fui mãe. Né? E são sentimentos assim nobres que eu sinto de forma muito mais aflorada depois que me tornei mãe. Né? Sim. Não só a parte financeira, que eu concordo contigo. Nossa, depois que a Pérola nasceu, a gente costuma brincar, que ela é a nossa amuleta da sorte. Né? A gente nunca fechou tanto contrato do que quando a Pérola nasceu. Mas também entra naquela questão do desconforto, né? A gente tem uma pessoa que depende da gente agora. Depende só da gente. Então a gente tinha um certo conforto e agora, para ter o mesmo conforto e para oferecer outro conforto, a gente tem que correr atrás de ter mais faturamento para poder oferecer esse conforto, né? Então acho que essa coisa de se colocar na situação de desconforto também, os filhos trazem isso, né? Traz esse sentimento de agora eu tenho que me virar, porque não sou só eu que dependo, não é só minha esposa, meus filhos dependem de mim, né? Então, nossa obrigação, eles não pediram para nascer, a gente tem como obrigação dar o conforto que a gente tem também para eles, né? Aí um terceiro ponto que eu acho que vocês vão concordar comigo também. Todo mundo falava que eu não tinha medo de morrer. Porque eu sempre fiz coisas extremamente perigosas. Assim, eu não tinha medo mesmo. Escalava. Sempre fui extremamente radical, de não ter medo. Quebrou vários Mas ossos. eu quebrei vários. Nossa. Assim, de patins, de skate. Eu era realmente muito radical. E a minha filha veio do mesmo jeito. E desde que ela nasceu, é um sentimento tão forte, meu Deus, eu não posso deixar de existir para essa pessoa. Eu quero muito conduzir ela. Sim. E assim, é muito, muito nobre que Deus encharcou meu coração e hoje em dia eu só converso com Deus pedindo discernimento para dar discernimento para ela, para conduzir ela. E hoje em dia eu peço, eu quero muito ter saúde, não para as minhas conquistas, porque eu conquisto junto com ela. Mas eu quero ter saúde para conduzir a vida dela, para fazer com que ela seja uma adulta bem na vida. E as coisas vão seguindo, né? E eu não peço mais o material, não tenho mais essa vaidade de querer o faturamento e tal, porque eu acho que isso é muito baseado no esforço, né? É consequência do que a gente faz, né?
Mas o medo de morrer foi a terceira coisa aí que aconteceu. Que eu Massa. passei a ter. Massa. Uma pergunta sobre o equilíbrio, né? Como vocês estão equilibrando os negócios e a família? Olha, eu devo dizer que eu, enquanto mãe de um bebê de 1 ano, tenho ficado, assim, bem menos produtiva. Isso é uma coisa que eu não vou iludir as empresárias de dizer que é a mesma coisa. Talvez quando ela estiver maior, quando ela estiver aqui com seus 5 anos, a Camila, que já tem filhas mais velhas, vai dizer. Mas agora, nesse momento de 1 ano, eu digo que eu sou 50% do que eu era em relação à produtividade dentro da empresa. Mas em compensação, o que eu enxergo é que o Max ele tem sido muito mais produtivo. Pelo menos a minha visão enquanto sócia. Ele tá assumindo... Ele tá merecendo um aumento. Ele absorveu, né? isso. Ele absorveu, assim, o que eu faltei, ele absorveu. Tô merecendo um Fusca, só pra deixar registrado aqui. Viu? Um Fusca? Um Fusca, Ele adora é. Fusca. Ela me enrola toda vez eu digo que vou comprar um Fusca, ela enrola dizendo, depois, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, Deixa meu eu Fusca não voltar quer. Eu acho que o teu PLE aí 2025 pode ser um Fusca. Pois é. Tô só eu aproveitando a oportunidade para deixar registrado, tá? Para todo mundo que tá ouvindo saber que eu mereço um Fusca. Quando encontrar um Fusca, eu mando pra avó e pra ti, Pode tá? mandar. Olha, eu concordo com a Val, mas assim, na verdade eu acho que ela dividiu o tempo dela em 50%, mas eu não acho que ela ficou menos produtiva. Eu acho que ela aprendeu a otimizar melhor o tempo dela. Então, apesar dela estar dedicando 50% somente do tempo ao escritório, eu acho que ela está dedicando de forma mais inteligente. Então, o que ela faz hoje está otimizando melhor o nosso trabalho, né? Apesar do tempo ter reduzido. E eu tô tentando também fazer isso porque eu tenho um pouco de ciúmes dela estar mais tempo com a minha filha do que eu, né? Então, eu queria conseguir, eu tô trabalhando para isso, organizar melhor o meu tempo, para poder chegar em casa mais cedo, para brincar mais com a minha filha, para estar mais presente com ela, e não somente à noite, quando a gente chega já cansado, com sono, né? Faz parte. Faz parte. Essa é uma parte complexa. Dolorida, né? Mas não digo dolorida, porque eu acredito, eu sou muito bem resolvido com isso, porque a gente criou uma rotina que a gente deixa eles no colégio, a gente almoça com eles. Por exemplo, hoje eu fiz, é uma exceção, né? Mas hoje eu fiz a tarefa da minha filha do meio. A outra fez uma prova já com 6 anos, não tinha tarefa porque fez prova. Então, na minha cabeça, assim, eu vejo que eu estou fazendo o meu melhor. Uhum. Né? Não dá também para eu parar a empresa para brincar de Lego com eles. Até porque isso vai refletir no Até futuro porque, deles também. Assim, tem o colégio, que tem o boleto que vence dia 5, tem o condomínio, tem o quarto deles, que sempre a gente está comprando alguma coisa. Então, tem a atividade econômica que exige, né, esse retorno. Mas, na minha cabeça, eu não sinto essa culpa, tá? Que eu senti aí um pouco de culpa na tua fala. Eu não sinto. Mas eu também, quando estou com eles, por exemplo, boto para dormir. Porque também eu colocava para dormir. Quando Né? era um bebê. A noite inteira trocava fralda para poupar ela, para ela poder dormir melhor, para ela poder amamentar, para poder gerar leite, porque se não dormir bem também o leite falta. Sim. E a gente não usou fórmula, a gente não fez nada disso, foi bem, digamos assim, bem o mais natural possível. Então o que eu fazia? Eu não dormia à noite, mas eu ia trabalhar um pouco mais tarde, eu não ia às 7 horas, eu ia às 9, às 10, para eu poder dormir, que às vezes o neném ia dormir 5 da manhã, então eu dormia de 5 às 10, né? Então eu também me sinto sem essa culpa porque eu fiz lá atrás para compensar. Um exemplo, eu troco a fralda do meu filho se, por exemplo, a gente está com uma das nossas, das nossos anjos, né? Que a gente tem 2 anjos que trabalham lá com a gente. Um dos nossos anjos está doente. Não está conseguindo ir. Nós tentamos compensar. Eu troco a fralda, faço a tarefa,
ajeita uma coisa. Então, na minha cabeça, eu não sinto essa culpa. E eu também não sinto a culpa porque a atividade econômica, todas as despesas, supermercados, estão supridas. Então, é meio que um equilíbrio também, digamos assim, para te dar um pouco de conforto, tá? Boa. É meio que um equilíbrio para tu não sentir também essa culpa, porque tu tá fazendo o teu melhor. Não existe como você trabalhar e estar com o filho na mesma hora. Agora, fazer coisas incríveis no momento de que você não está com ele, coisas que ela vai lembrar, ir passear num lugar, tomar um banho de mar, fazer o que ela gosta contigo. Então, também porque a vida não pode ser voltada à culpa ou peso na consciência, senão tu não vive, velho. Eu sou totalmente contra qualquer coisa que nos faz pesar. A gente tem que porque também existe o desequilíbrio do empreendedorismo, né? Não existe como tu crescer sem fazer doideira, certo? Não existe como tu botar a tua empresa para crescer 100% ao ano. Nos últimos 4 anos eu cresci 100% ao ano nos últimos 4 anos. Então não tem como você crescer 100% ao ano sem desequilíbrio. Como é que tu vai fazer isso? E para bancar a estrutura que nós temos de família, de filho, de colégio, de supermercado. Lá em casa, meu amigo, outro dia a gente comprou 70 pães, terça-feira, quinta-feira acabou. Então eu tenho que trabalhar, velho. O que eu fiz, não comprei mais pão. Não comprei mais né? pão. Porque Mudamos não pra dá. tapioca, mudamos pra outra coisa. Eu comprei os pães para congelar uma parte, né? Para ter um pão fresquinho todo dia e congelado. Eu faço bem isso. E aí a gente comprou, esqueceu os sacos lá em cima. E aí as crianças estavam tomando café e comiam um pão. Almoçava, lanchava um pão. Lanchava de tarde de pão. Jantava e um pão depois. Deu quinta-feira, o pão acabou. Resultado, eu não comprei mais pão. Então, esse desequilíbrio empreendedor, claro que ele é muito mais masculino, tá? Claro que existem mulheres que são excelentes comercialmente, como a Val. A Val vai para uma apresentação na Assembleia, ela é muito boa comercialmente. Mas o desequilíbrio de tu passar 16 horas trabalhando, de tu, depois do dia todinho, de resolver todos os B.O. para ir para uma Assembleia, isso é uma coisa mais masculina, né? Querendo ou não, esse desequilíbrio é nosso. Então, não tem também como tu manter toda a tua estrutura se tu não tiver um desequilíbriozinho, né? Então, eu sempre fui desequilibrado nessa parte de trabalho de não trabalhar de 8 às 18. O desequilíbrio é justamente fazer o que ninguém fazia. E por muitos sábados e domingos eu estava na rua, captando condomínio. Aí, depois de um tempo, você vê o resultado e acha que tem um padrinho. Não tem, velho. Foi justamente esse desequilíbrio, bom network, um resultado cada vez melhor que a gente veio alcançando aí com o tempo. Então, o homem ele tem também essa vertente de desequilibrar no tempo de trabalho, na estratégia, em tentar vencer uma licitação que a gente trabalha no meio condominial, mesmo que exista talvez ali uma preferência, mas a gente vai ter que mostrar um diferencial na Assembleia, né? Então, tudo isso precisa de um desequilíbrio, né? Então, o pai, ele tem sim que estar mais à frente dos negócios, né? E a esposa, ela também vai dar esse coach. Pô, tu tá errando. Pô, isso aqui não era para ter feito isso. Pô, a gente foi muito bonzinho com esse cliente. Era pra gente ter feito um preço melhor. Esse cliente aqui, a gente não é mais para atender ele. Porque esse cliente aqui, a margem é pequena, ele é super exigente e ele ainda fala mal da gente. Porque é uma questão de mentalidade. Então, a mulher ela vai nos ajudar também a ajustar isso. Desculpa interromper, Renan. Eu tô ouvindo tu falar, mas eu tô ouvindo com a voz da Val, porque parece que tu tava nas nossas reuniões, porque é exatamente desse jeito. Tudo que você falou é o que ela fala diariamente. Sabe a oportunidade que a gente teve depois do evento? A gente jantou e a gente conversa sempre sobre isso. Assim, dos 3 casais que estavam empreendedores no ramo condominial, todas as mulheres falavam a mesma coisa. Sim. Sim, porque o homem ele é muito isso, né? Os 3 que estavam lá. Vamos caçar, né? Vamos sair para caçar, vamos arregaçar as mangas, vamos suar.
e sujo de suor tomando decisão. Opa, não, a mulher ela consegue te fazer tomar uma decisão melhor. Vamos pensar junto, vamos refletir. E aí é muito isso, às vezes, fazer um brainstorming com alguém de confiança, com alguém que consegue te enxergar de forma macro, que tem uma visão sistêmica melhor da empresa, te faz tomar uma decisão mais lúcida. Né? Porque às vezes tu tá sujo de suor aqui, tu tá querendo tomar uma decisão rápido, não é a melhor decisão. Né? Isso acontece com frequência no nosso dia a dia. Sim, e tem um outro ponto que aqui o mercado não faz conta, tá? Eu digo para vocês que o mercado não faz conta porque tem vários concorrentes de vocês e nossos que aplicam preços abaixo do custo de operação. Só que isso, para a administradora, você só consegue ver em 3, 4 anos. Emociona o síndico. O cara não vai conseguir, porque ele está num custo abaixo. E aí quando ele tiver que pagar todas as obrigações, ele não vai conseguir bancar a operação. Então, a gente ainda tem essa questão aí de uma concorrência que não faz conta, né? E as nossas consultorias que estamos fazendo em São Paulo, porque em São Paulo não, é porque o cara faz conta, velho. Ele vai lá, pô, isso aqui é custo. Eu não posso vender com preço de custo. Eu não posso vender só para pagar meu custo administrativo. Eu não estou ganhando nada, estou fazendo favor. É uma ONG? E muitas vezes a gente precisa também ter essa visão mesmo estratégica dos nossos negócios, que negócio que não tem margem, quando você erra, você cai, velho. Tem que ter margem. Então, a margem mínima é algo que precisa ser trabalhado e respeitado por todos os nossos negócios, para que a gente, menos que isso, eu não vou ter nem retorno sobre o meu investimento aqui. O que eu estou fazendo? Ajuda? Ele não precisa de ajuda. O condomínio não precisa de ajuda. Era uma entidade lá que vai precisar ter uma boa dotação orçamentária, mas que ele precisa pagar o preço justo pelo serviço que está sendo prestado. Perfeito, é isso mesmo. De fato. E é isso. A outra pergunta que eu queria fazer para vocês: como é que vocês dividem as atividades lá? Quem é melhor em quê? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Posso responder? Pode, sim, fica à vontade. Lá no começo, quando depois ainda estava sendo desenhado, pelo que eu percebi, vocês também já fizeram muito isso, né? De trocar o pneu com o carro andando. Né? Isso é um grande desafio. Todo dia. É isso. Porque quando você está crescendo, não tem como você vamos montar um planejamento, plano de negócio aqui com 6 meses de antecedência. Quando você está vendo a oportunidade, você está correndo atrás. Então, muitas das vezes em que a gente pegou um negócio novo, não existia aquele planejamento prévio. O que existia era um brainstorming aqui, você faz isso, faz aquilo e botando para rodar. Então, no começo tinha muito de... Vou falar mais perto do microfone. Desculpa. No começo tinha muito de os dois assumirem a mesma coisa e os dois pensam diferente. Isso fazia com que o negócio saia meio um Frankenstein. Pega de um lado, pega do outro, pega aqui. Até que, baseado na observação, no fazer, errar, a gente percebeu, não, a gente vai ser mais assertivo quando você ficar com isso, eu ficar com aquilo. E aí, baseado em muito a tentativa e erro, né, porque a gente costumava tomar as mesmas frentes por muito tempo, até porque nós dois tínhamos a mentalidade muito técnica, a gente se dividiu. Max, você é o diretor técnico. Faz uns 3 anos que a gente adquiriu esse título. Eu sou diretora administrativa. Ou seja, lá na parte técnica, lá na parte de especificação de produto, de execução de obra, de planejamento, aquela parte da verificação da assessoria técnica, isso eu não opino. Eu posso opinar, mas a minha opinião ela não tem o peso dele. E lá na empresa, todo mundo já entendeu esse peso. Assim, porque tem muita hierarquia do colaborador, às vezes pergunta uma coisa para um, pergunta para o outro. Quem é que eu vou ouvir? Todo mundo lá na empresa já aprendeu, porque a gente teve que estabelecer isso como cultura. A minha opinião na parte técnica, ela não tem o peso da do Max. Assim, eu posso dar minha opinião, ela vai ser ouvida, mas a palavra final é do Max. Assim como a parte administrativa é toda comigo. O Max, às vezes, ele fica chateado com algumas atitudes que eu tomo na parte administrativa, mas aí eu viro para ele, não, isso aqui é comigo.
Não te mete, não. Eu quero ouvir tua opinião, a gente vai conversar, mas aqui é comigo. Então, desde que a gente dividiu isso, administrativa e técnico, funcionou muito melhor. Sim. Como vocês lidam com um crescimento de vendas em um pequeno espaço de tempo? Quando chega muita demanda do mercado de uma vez só. Loucura, né? Fica sem dormir. A gente, graças a Deus, teve um crescimento bem exponencial também. Então, de 2020 para 2021 foi 100%, de 2021 para 2022 300%. Então a gente trocou 5 pneus andando, era os 4 pneus e o step também precisou ser trocado andando. E a gente aprendeu algumas coisas no meio desse caminho, porque na época ainda de empresa Júnior, a gente aprendeu a planejar, aprendeu a organizar, mas a execução de fato era de baixa demanda. Então a gente tinha alguns contratos para lidar e lidava muito bem com isso. Quando a gente teve um volume tão exponencial, gerou um estresse, claro, e a gente teve que aprender mais, fazer novos cursos, fazer treinamentos, tentar... Investir muito em consultoria. Investir em consultoria. Então a gente tenta ao máximo dividir cada uma das demandas que chega, mas a gente ainda tem um sentimento que eu não digo que todo mundo tem que ter, mas a gente ainda é muito interpessoal nos nossos contratos. Então a gente está muito presente nos nossos clientes, a gente faz questão de estar presente com eles. Então é isso que também limitou um pouco os nossos contratos anteriores. Quando a gente aprendeu que a gente pode delegar mais e investir mais na equipe, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe, já teve boas pessoas, mas hoje eu Excelente. acredito que é o time dos sonhos que eu tenho hoje, e se Deus quiser vão vir mais pessoas. Acredito que se eles não estão ouvindo agora, vão ouvir a versão gravada. Mas eu estou muito Eu satisfeito vou com a equipe cobrar que eu tenho. R$100 nesse corte. Tá vendo? Eu estou muito satisfeito e eu acredito que a gente consegue crescer mais e delegar mais pela competência das pessoas que a gente tem. Então o estresse ele vai vir com o crescimento, e quando a gente aprende que eu não consigo fazer tudo sozinho, a gente consegue crescer mais e ter mais tranquilidade, tanto no trabalho como na vida pessoal, né? Eu não sei como é que funciona o mercado de vocês, sem a parte administradora, mas esse período de chuva é onde a gente recebe o boom. É onde chega muita coisa, e muita coisa, assim, quero para amanhã. E eu tenho uma preocupação de não estressar meu colaborador. Hoje em dia eu sou extremamente satisfeito com a nossa equipe. Ela nem sempre foi perfeita como é. É muito difícil, é muito suado, você aprende. É aquela regra de demita rápido, contrate devagar, e aquela coisa de observação, de estar perto. Foi moldado, foi criado o time que a gente tem, e hoje em dia a gente tem um time muito bom. Mas eu tenho a preocupação de não estressar eles, porque eles não são os empresários. Eu tenho muito essa visão, eles não são os empresários. Então, quem é para estressar? Nós dois aqui. Então, às vezes, chega uma demanda gigantesca, como que aconteceu na semana passada, fica na costa minha e do Max. A gente vai aqui organizando, filtrando, e aí vai jogando nos outros colaboradores o que é possível. Eu tenho o cuidado e o medo, na verdade, de delegar o estresse para os demais colaboradores. O estresse que, na minha visão, é nosso. Né? E funciona, não sei se eu faço da forma mais adequada, mas como tem funcionado pra gente, é assim. Chega um turbilhão, a gente recebe, põe aqui na minha costa. E aí a gente sai levando e sai... Filtra. Ajeitando. Isso, Ajeitando. filtra e vai ajeitando para cada um. Ó, isso aqui é competência tua, isso aqui é tua, isso aqui é tua, isso aqui é meu. Né? É isso. Muito bom. Você quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente já pode pegar um conselho com eles, né? Sim. Porque falando de casal, muitas pessoas, foi o que eu falei no começo, é difícil, é muito desafiador, e vocês estão com criança pequena, e quais são as dificuldades, e todo momento vocês falaram que não tem dificuldade, que vocês estão muito bem resolvidos como casal. Então, para quem está em casa escutando a gente, que conselho vocês deixam para a nossa geração,
né, que tem muito um tabu com o casamento, acho que é um tabu maior ainda com filhos, né? Qual a receita que vocês encontraram? Que formação, que vivência vocês tiveram que fazem vocês levarem a empresa, o casamento, uma bebê pequena de uma forma tão leve? Olha, eu posso comparar com a minha maternidade. Sim, você deve ter passado por isso. Muita gente quis muito me assustar. Né? Falar, é difícil, é difícil, é difícil. Nossa, tu vai odiar tá grávida. Teve gente que falava que gravidez era doença. Mas não, gravidez é doença. Nossa, tu vai te sentir mal, tu vai vomitar. E depois que ela nascer, o teu peito vai rasgar, porque amamentar é rasgar o peito. E eu ouvia tanto aquilo, eu pensava, caramba, será que é tão difícil assim? Mas aí eu coloquei na minha cabeça, vão ser dificuldades que eu vou passar. Então, no casamento, eu e o Max, a gente já passou por várias dificuldades, claro. A gente passa dificuldade diariamente, pequena, maior, a gente já passou por gigantescas, né, como a gente citou aqui. Mas eu acho que é ter uma visão madura da dificuldade, é enxergar que para eu ter um maridão como o Max, eu preciso aturar algumas situações e diligenciar, né? Perfeito. É passar, não passar por cima, porque eu não passo nada por cima de nada, assim, de qualquer jeito. Eu tô com uma situação, eu tô chateada com o Max, vamos conversar. E aí a gente senta pra conversar, o Max me ouve, às vezes ele não concorda, ele fica com cara de zangado. Mas aí passam uns 2 minutos, ele diz a opinião dele, e aí eu percebo, caramba, não, eu que tô errada. Eu que tô pensando de forma diferente. E ter a maturidade para enxergar isso, enxergar que as dificuldades, elas fazem parte do processo e que a gente tem que escolher a dificuldade. Porque no final das contas, ter uma empresa com o marido, ter uma empresa, sei lá, com a melhor amiga, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ou ter sozinho. Ou ter sozinho, e não vai ser muito para mais conversar. É É mais isso. difícil ainda. De fato. Então, o meu conselho, não sei se o Max vai querer complementar, mas Quero é sim. ter uma visão madura das dificuldades. Assim, enxergar que toda dificuldade vai te levar para algum lugar. Se tu negligenciar ela, ela também vai te levar para um lugar. Com certeza. Com certeza para um lugar que não é exatamente o que tu prefere, mas vai te levar para algum lugar. Camila, eu vou dar o meu conselho, mas vai ser um pouquinho demorado, tá? Porque eu queria explicar Temos como tempo. chegar lá. Temos. Sim. Eu acredito muito, a gente casou recentemente, apesar de já estar junto há 12 anos. A gente casou no 10º ano, nosso aniversário de 10 anos, a gente casou. E eu sempre tive vontade de casar. E depois que eu conheci a Val, quando a gente começou a ficar ainda, eu já sabia que eu ia casar com ela. Demorou muito para sair, mas saiu. E muito disso, como ela falou que a gente já teve várias dificuldades, se dá a escolha. Porque eu escolhi estar com ela. Eu, de início, claro que eu a amei, continuo amando, mas não adianta você amar se você não escolheu, e não escolhe todo dia amar aquela pessoa e permanecer com ela. Hoje a gente tem uma era digital que tudo está na nossa mão, tudo é muito fácil. Vou dar um exemplo, a gente está no Instagram, a gente passa 1000 vídeos por dia e nem percebe e está passando, e às vezes não consegue assistir um. Na minha infância, na minha juventude, eu tinha que esperar um filme passar no cinema, ou depois que saía do cinema, tinha que esperar 6 meses para alugar uma fita na locadora e tá disponível para alugar. Então a gente tinha paciência, a gente tinha que esperar, a gente tinha que ter essa virtude da paciência e de esperar. Eu acredito que o relacionamento também funciona desse jeito. Então a gente tem que ter paciência e esperar, mas acima de tudo decidir que eu casei com ela, eu disse que ela é a mulher da minha vida, eu vou permanecer o resto da minha vida com ela e todos os dias eu tenho que fazer por onde estar com ela, merecer estar com ela, mas eu também tenho que fazer todos os dias essa escolha diária. Eu decidi, eu vou estar com ela, então as atitudes que eu vou tomar durante a minha vida empresarial, pessoal, vão ser voltadas para manter o nosso relacionamento, para que a gente seja feliz pela eternidade. Olha só. Que lindo. Bom, nosso tempo já está encerrando. Que E eu pena. queria... Viu como é gostoso? Viu como é legal? Bate-papo legal. Eu queria agradecer a vocês pela grande mentoria aí que vocês deram para essas pessoas sobre empreender em casal. E foi muito bom compartilhar essas informações. E eu tenho certeza que a gente vai impactar bacana muitas pessoas
para que elas compreendam que a mentalidade de empreender em casal ela precisa ter sempre de um aprimoramento, né? De um ajuste, de uma paciência, de justamente você compreender que é algo maior que está sendo construído ali. Então, queria agradecer Val e Max por terem vindo e desejar um incrível sucesso para vocês e para Pérola também, tá bom? Amém. Eu novamente agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Admiro muito vocês, eu tenho uma admiração gigantesca por quem empreende de casal, eu sei como é que funciona, eu sei qual é o dia a dia. Né? Eu também sei como é que é você não tá concordando com alguma coisa, mas você tem que chegar em casa com um sorriso no rosto, porque seus filhos não podem saber que vocês não estão concordando sobre tal coisa. Sim. Né? Então, esses desafios eu entendo e me compadeço. Portanto, eu agradeço muito o convite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Acho que a oportunidade foi magnífica. Às vezes a gente começa a falar e vem um flashback aqui de tudo que já passou, de onde a gente está chegando agora, de onde a gente quer chegar ainda. Então, muito obrigado pela oportunidade. Como a Val falou, a gente também admira vocês, acompanha vocês. Sucesso tanto na vida empresarial como na família de vocês. Vocês já têm bastante sucesso, mas acredito que vão chegar bem mais longe do que hoje estão. Gratidão e aí sigam por tudo. um podcast. Hã? E sigam um podcast. Isso, sigam um podcast. Com certeza. Tá? A gente está transmitindo pelos dois, pelo meu Legal. e pelo Casal Pode Mais. Tá? Show. A gente tem um projeto aí também de fazer ao vivo por outras plataformas, mas não é tão simples. A gente está ajustando ainda Vai dar certo. para ficar bacana. Tá bom, gente? Vai dar certo. Um grande abraço para vocês.